Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. 8 horas durante o dia, estou falando das 24 horas, 8 horas será breu, ninguém enxergará coisa alguma, amadas, né? Veja bem. E olhei e ouvi um anjo voar pelo céu, pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então olha só, como a terra está, um caos, sem alimento, sem água potável, um aquecimento global assim intenso, um calor absurdo, quase insuportável, uma escuridão densa. Imagina como haverá morte, destruição, violência, assalto, com falta de alimento, com escuridão densa, o ser humano desesperado, um calor infernal, né? Ainda não é inferno, mas o calor é infernal. E isso está acontecendo aqui, ó, foram 4 anjos. Tem mais 3, ou seja, não acabou o juízo de Deus. Ainda as coisas vão se intensificar. Hoje a gente vai estar, não sei se vou estar conseguindo iniciar e concluir, né? Mas vamos ver ao máximo que a gente consegue estar caminhando nesse tema aqui de hoje, né? Nesse fundamento importantíssimo da fé, que é o fundamento sobre o pecado, né? Ou seja, tentar entender o pecado, né? O que a Bíblia diz sobre o pecado, como isso afeta as nossas vidas, né? A morte de Cristo, que impacto teve sobre o efeito do pecado, o domínio do pecado, ou o poder do pecado sobre nossas vidas, né? Então a gente vai hoje falar sobre esse fundamento importantíssimo da nossa fé. Não o pecado é o fundamento, né? Mas a compreensão dele, né? É o que vai nos dar assim bases para que a gente possa entender essa dinâmica, essa complexidade, enfim, o que é pecado, a gravidade dele, para que a gente possa estar vivendo uma vida, né, desviando do pecado, né, ou não assumindo, né, o pecado como estilo de vida em nós. Então, esses são alguns propósitos que a gente tem nesse estudo aqui. E aí eu quero ler 2 textos, né, para a gente pegar aqui como início da nossa aula. Um é em Romanos 3 e o versículo 23, né? Então um em Romanos e o outro em Hebreus. Primeiro a gente vai em Romanos, capítulo 3, versículo de número 23, um texto muito citado, muito conhecido, pelo menos eu ouço, né? Ou ouvia bastante esse texto aqui, do capítulo 3 de Romanos e verso 23. Só esse versículozinho mesmo aqui, que ele já é bem direto, bem objetivo, né? Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então olha a afirmação que o apóstolo Paulo fala dentro de um contexto, né? A gente não está pensando um versículo aqui isolado, né? Toda uma elaboração do apóstolo Paulo, não só nesse capítulo não, em toda a carta, na verdade, Paulo vai falando sobre a doutrina do pecado. Nessa carta aqui de Paulo aos Romanos, ela é a carta mais doutrinária que Paulo escreve, e o que ele mais trabalha aqui é pecado e salvação, né? Então pecado e salvação, uma coisa está ligada com a outra, não tem como. Então ele está elaborando sobre a realidade do pecado, né? Capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3 aqui, ele vai intensificar muito essa realidade do pecado do ser humano, o pecado em Israel, todos foram, né, cerrados debaixo do pecado, a natureza humana, ela é pecaminosa. E aí o capítulo 3, verso 23 diz, ó, todos pecaram, eles estão separados, né, destituídos, carecem
da glória de Deus. Então essa é a afirmação que ele faz. Todo ser humano, então independente se é da linhagem de Israel, do povo da promessa, da aliança, se são os crentes de hoje, todos pecaram, né? E aí o livro de Hebreus, capítulo de número 2, o segundo texto que eu quero pegar aqui para a gente estar iniciando aqui, né, a nossa conversa sobre esse tema, 2, 1 ao 3, tá? Então, Hebreus, capítulo de número 2, versos de número 1 até o versículo de número 3. Diz assim: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Na verdade, aqui o texto não é enfático em relação ao pecado, e sim em relação à salvação, né? Então, por isso que eu disse, salvação e pecado estão ligados aí os temas, e enfim. A questão é, bom, se todos pecaram, então todos estão perdidos e todos precisam de uma salvação, né? Ou de um salvador. Então, é esses dois textos aqui que eu quero iniciar para que a gente possa estar pensando sobre isso. Tem um texto aqui, uma fala de um homem chamado George MacDonald. George MacDonald. Ele diz assim, ó: o homem deve ser liberto. Opa, deixa eu só ver aqui que está chegando mais um aluno aqui, coisa boa. Vamos lá, chegou aqui no andamento da aula, mas que bênção. Vamos ver se consegue conectar rapidinho aqui para eu dar continuidade, né? Não vai pegar, não vou trazer o que eu já falei aqui, mas pelo menos já na sequência aqui pega. Deixa eu ver se aparece. Isso, coisa boa. Bora lá, amada. Vamos lá assistir a aula aqui. Que bênção. Tá tudo certo aí, conectado? É o Robson, né? Ali que eu tô vendo. Tá, Robson. Isso. Tá tudo certo aí, amada, tá? O áudio tá certinho? Bora lá que a gente tá ao vivo aqui a cores para todo o Brasil, viu? Deixa eu ver ali se conecta. Sumiu agora. Vamos ver se daqui a pouco aparece. Enfim, vamos dar continuidade aqui, né? E aí os irmãos vão chegando, adicionando aqui na sala virtual, adicionados, mas a gente vai dar continuidade, tá? Então, esse George MacDonald, ele diz o seguinte: o homem deve ser liberto do pecado em que consiste a sua própria natureza e que o leva a cometer o pecado que comete. Então, olha só, esse pensador aqui, ele diz que o homem deve ser livre dele mesmo, liberto dele mesmo, né? Porque o pecado diz respeito à nossa natureza, né? Não é algo que está externo a nós, né? Porque a gente vira e mexe, a gente quer colocar tudo na conta do diabo, né? Ah, é Satanás, é o diabo. Não, o que a Bíblia trata é o seguinte, que é o ser humano que se corrompeu, é o ser humano que rompeu com Deus, é o ser humano que assumiu uma natureza, né, pecadora e pecaminosa desde lá do casal, né, que nos representa, que é o Adão. Então, desde Adão, após o pecado entrar no mundo, isso Paulo diz em Hebreus capítulo 5, Hebreus não, Romanos, Paulo diz em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12, pelo pecado entrou, por um homem entrou o pecado no mundo. Quero até ler aqui para a gente ler bem certo aqui nas expressões que está, né? Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, olha que coisa interessante, como Paulo elabora, né? Por um homem, ele está se referindo a Adão, entrou o pecado no mundo. Pelo pecado, a morte veio como consequência, né? É por isso que todos morrem, porque todos são pecadores. Então, é interessante que o capítulo 3, ele vai falar, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. O Romanos ainda, capítulo 6, verso 23, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte, né? Então, olha só, completando esses textos aqui, eles vão construir essa ideia de que quando o homem peca, ele está agora sujeito à morte. E todos os homens estão sujeitos à morte, porque todos
pecaram, né? Então isso aqui que a gente conclui que o homem, na verdade, é o seu maior inimigo, né? O homem é aquele que ele que prejudica ele mesmo. Tem um sociólogo, né, da era moderna nossa aqui, acho que 1960, alguma coisa aí, 1970, Thomas Hobbes. Ele disse que o lobo do homem é o próprio homem. Olha que coisa interessante, né? Então, quando a gente coloca tudo na conta do diabo, ou quer transferir a nossa responsabilidade para outro, a gente, na verdade, está querendo se enganar, né? Porque as pessoas têm essa tendência, como eu falei, desde o primeiro casal, quando Deus chama o homem para responsabilidades, sim, quem mostrou para você que você estava nu, né? Quem te disse, quem te mostrou, o que aconteceu? Aí o homem diz, foi a mulher que o senhor me deu. Né? Aí pergunta para a mulher, e aí o que aconteceu? Não, foi a serpente que me enganou. Então essa transferência, né, de responsabilidade, ninguém quis assumir sua responsabilidade, né? Então o diabo não teve como se esquivar, porque era ela mesmo, que Deus também chamou o diabo para responsabilizar lá a questão e disse, a consequência vem para todo mundo, inclusive para a criação. Então o pecado, ele afeta não só o ser humano, né, diretamente, mas toda a criação indiretamente é afetada pelo poder do pecado, pelo poder destrutivo do pecado, tá? Deixa eu só confirmar aqui que eu estou preocupado se... É que tá aqui o contato Robson, né? Tá tudo certo aí, amado? Só ver se como tá sem a câmera e sem o áudio aqui, só para saber se estão aí acompanhando, né? A gente fica preocupado aqui se o aluno consegue estar concluindo a conexão. Às vezes por causa de um detalhe ele não consegue estar participando da aula, e às vezes é só um detalhe, né? Simples. Mas enfim, enquanto não responde aqui eu continuo, tá? Deixa eu ler aqui aquilo que eu preparei como pensamento. E eu coloquei assim, nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Então isso eu sempre friso quando a gente vai falar desse tema, né? Não é que eu peco porque eu vou pecando, acumulando pecado, eu me torno um pecador. Não, é o contrário. Eu peco porque sou pecador. É um ser, é uma natureza, né, que nós já assumimos desde o que nascemos. Então, eu sei que a gente não pode basear-se, né, criar doutrina, gerar doutrina em livros poéticos, Novo Testamento e etc e tal. Mas o Davi, ele constata algo muito interessante lá no Salmo 51, quando ele disse, olha, em pecado eu nasci, em iniquidade minha mãe me concebeu. Né? O Provérbios também, outro livro poético, sei, mas também vai falar sobre essa questão, que a criança, ela se dará a conhecer desde a sua meninice de fato. Né? Provérbios tem muitos textos dizendo, olha, corrige a criança, porque você precisa corrigir. A loucura está ligada, né, à condição da criança, de ser criança e tudo mais. Então esse ser humano que se mostra perverso, que se mostra desde a sua mais tenra idade, é um ser humano que precisa ser corrigido, que precisa ser redirecionado, que precisa ser salvo, porque ele vai cada vez mais, né, pecando, e isso vai mostrando a sua natureza. Não é que ele vai pecando e vai se tornando pecador, é porque ele já é pecador, e aí ele vai pecando mesmo, porque é natural do pecador pecar, né? Então é nessa ideia, a gente não pode inverter a ordem aí da questão. O pecado, ele consiste na ruptura, né, da correta relação entre o Criador e o ser humano. Então, o que é pecado? É a ruptura, é a separação. A teologia chama de queda, né, porque o homem estava numa posição diante de Deus, uma posição de comunhão, uma posição de proximidade, né? Então ele cai, é essa expressão que é usado, mas também a gente usa a ruptura. Então ele tinha um relacionamento com Deus e isso se rompeu, né? Rompendo-se também há um afastamento. Então o pecado consiste nessa ruptura da correta relação entre o Criador e o ser humano. O efeito essencial do pecado é de fato a separação, né, entre o homem e o ser humano. Vamos ler um texto em Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Então Isaías, ele vai falar também dessa realidade de distanciamento, né? Essa realidade de ruptura, essa realidade que, infelizmente, criou-se um abismo intransponível, um abismo que
o ser humano não teria condição de construir uma ponte para ligar, né, um ponto ao outro. Então olha o que diz Isaías 59, verso 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então olha que coisa interessante, né? As vossas iniquidades fazem divisão, separação. Então é isso que o pecado ele gerou, ele causou, né? O distanciamento do homem em relação a Deus. E Deus também não poderia ter comunhão com o homem, porque o pecado entra nessa relação e Deus ele precisa, né, por causa da sua natureza justa, punir o pecado ou o pecador. Porém, o que Deus escolhe é a sua graça, que nós já estudamos, nós já falamos, né, desse fundamento, se não me falha a memória, né? Acho que a gente já falou aqui, já, né, amada? Então a gente falou da graça. A graça é o que resolve isso. A graça é que soluciona isso. A graça é que constrói essa ponte, então, desse abismo que foi formado. A graça é que reconcilia. A graça, né, é o que paga a pena, o preço que o pecado, a dívida, né, que nós tínhamos com Deus, ela foi quitada em Cristo Jesus por meio do seu sacrifício. Mas por que Jesus precisou morrer? Por que a graça precisou agir ou interagir, né? Por causa disso, porque nós somos pecadores e como tais nós estávamos destinados à perdição, ao juízo eterno de Deus, porque mesmo Deus sendo amor, ele também é um Deus santo. Sendo um Deus santo, não poderia se relacionar com pecadores, mas Deus providenciou essa solução para que isso acontecesse, que é o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, né? A relação graciosa de Deus, porque o homem não tinha condição nenhuma. O pecado fez com que o homem adquirisse uma dívida impagável diante de Deus. O colocou na condição de morto espiritualmente. O colocou na condição de não ter nenhum recurso para se aproximar de Deus. Toda religião criada no mundo, ela tem a lógica de os homens estarem construindo um meio para alcançar o divino, né? A divindade e etc e tal. Essa é a lógica religiosa. Pagar o preço, ter um mérito, fazer alguma coisa, seguir rituais, obedecer leis e mandamentos para que possa se aproximar de Deus. Só que o Antigo Testamento mostra que tudo isso não tinha condição nenhuma, nenhum ser humano conseguia, né? Teve mérito para que isso acontecesse. Nenhum ser humano conseguiu satisfazer de tal maneira essa santidade de Deus a ponto de ele, né, conseguir estar se reconciliando com Deus. É Deus quem faz isso. É Deus que providencia o meio. É Deus, né, o livro de Hebreus, lá nós vemos o capítulo 2, mas o capítulo 12, verso 1 vai dizer, né, que 1 e 2, se me falha a memória, vai dizer que Jesus, ele é o autor e é o consumador da nossa salvação. Então é ele que inicia e é ele que leva a cabo isso, né? Então ele opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar. É ele que dá a fé, é ele que é o autor da salvação e é ele que leva ao final isso, né? É o consumador da salvação. Então a gente entende aqui que o pecado ele afetou o homem de tal maneira que o homem se perdeu e não tinha como se salvar e gerou tudo isso. Essa separação ela se deu, né, ou se dá em vários níveis. Então quando Deus rompe com o homem, a gente precisa entender. Deus criou o homem perfeito, no sentido que não havia nele pecado. E aí o que acontece? Quando ele peca, houve essa ruptura e essa separação de Deus e o homem, ou o homem em relação a Deus, e essa separação se deu em vários níveis, né? Isso afetou várias áreas da vida do ser humano. Então eu listei 5 aqui. Então quando o ser humano peca, 5 áreas da sua vida são afetadas, 5 áreas fundamentais e importantíssimas. A primeira área a gente chama de área teológica.
Então a primeira área que foi afetada, a vida do ser humano, foi a área teológica. O que isso quer dizer? A sua compreensão a respeito de Deus ficou distorcida, ficou prejudicada. Olha como isso é visto lá mesmo no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem peca, ele tinha uma relação harmoniosa com Deus, perfeita, né? Ele se encontrava com Deus todos os dias, lá no finalzinho da tarde, aquele chá com Deus, né? Aquela comunhão boa com Deus, né? Se Adão fosse mineiro, um cafezinho e pão de queijo e tal. Se fosse nordestino, seria um café com cuscuz e tal, com tapioca, alguma coisa desse tipo assim, né? Então, assim, era aquela comunhão, era aquela relação harmoniosa. Agora, quando o pecado entrou na vida do homem, na existência do homem, aí Deus continuou. Deus não mudou nada, ele foi lá para ter comunhão, né? Se relacionar com o ser humano. Quando Deus chega lá, cadê o homem? Ué, o que aconteceu? Onde estás, Adão? Onde você está, Adão? Então olha que coisa interessante, e Deus não sabia? Claro que sabia, Deus é onisciente, ele sabe o que estava acontecendo. Ele sabe de antemão, antes daquilo acontecer, Deus sabia que ia acontecer. Mas por que Deus, e por que a Bíblia deixa isso registrado? Que Deus pergunta, onde está Adão? Para mostrar para o homem que ele está perdido. E Deus já não está mais o encontrando naquele ambiente, naquela condição de comunhão. Não encontra mais ali. E não encontra na questão geográfica, porque para Deus a geografia é indiferente. Não é que Deus não o viu lá e ele estava atrás da moita, como alguns querem dizer, né? Estava lá atrás da moita e tal. Não é questão de geografia, onde está, porque não sabia. Mas o lugar do encontro, o lugar da comunhão já não tinha mais. E aí mostra para o homem, você se perdeu. Aí o homem responde, ouvi a tua voz no jardim e temi, tive medo. Então olha a área teológica, né, foi prejudicada, foi afetada. Ou seja, por que teve medo de Deus? Por que esse homem agora, porque até então Deus para ele era um amigo, Deus para ele era uma relação de comunhão, Deus para ele era uma alegria, uma satisfação estar na sua companhia. Por que a presença de Deus agora gera medo nesse homem? Porque Deus, ele é assustadoramente santo. Para quem não é santo, essa presença gera medo, né? Quando a gente vê muitos homens do Antigo Testamento tendo essa proximidade com Deus, por visões angelicais, por epifanias, essas manifestações do Antigo Testamento, os homens desmaiavam, caía duro no chão, desmaiavam, ficavam doentes, né? O caso de Daniel ficou muitos dias doente, o seu corpo não suportou, ficou enfermo de tanta santidade que lhe foi manifestado, diante de tanta santidade que ele teve o contato, o seu corpo não resiste, esse corpo frágil, esse corpo que é afetado pelo pecado. Então olha só o que acontecia, esses homens tinham medo, vi Deus, vou morrer, vi o Senhor, vou morrer, né? Então é isso que aconteceu, a área teológica foi prejudicada. É por isso que nós estudamos a Bíblia, por exemplo, porque a gente não tem o conhecimento adequado de Deus. É por isso que é necessário as igrejas cristãs evangélicas ensinarem a respeito da natureza, os atributos de Deus. Porque nós temos ideias equivocadas a respeito de Deus e projetamos em Deus muita coisa que não é Deus, mas a partir da nossa cultura, da nossa criação, da religião ou da denominação que nós frequentamos, né? De tudo que nós recebemos de informação cultural, como eu falei, de criação, da própria religião, muitas coisas nós recebemos são coisas, ideias distorcidas de Deus. Então a área teológica ela foi afetada, por isso dessa necessidade de nós nos debruçarmos diante da Bíblia Sagrada para que a gente possa ser restaurado nessa compreensão de quem é Deus, né, amados? Eu escrevi, nessa madrugadinha aqui, já postei na madrugada mesmo, mas hoje, né? Escrevi que a salvação não é um ato estanque. A salvação não é tudo. E o todo da salvação não é a regeneração.
melhor, o todo da vida espiritual, da espiritualidade, não é a salvação em si, essa regeneração. Porque se isso não for acompanhado de um discipulado, né, então isso se perde, porque é preciso essa reconstrução. A salvação, ela não soluciona tudo na vida do homem, enquanto aqui está. A salvação alcança o homem com o efeito de que a eternidade já não mais será um problema para ele, porque está salvo. Porém, ainda, né, porque a salvação traz um novo nascimento. E como todo novo nascimento, há uma necessidade de crescimento e amadurecimento. A gente está falando isso de uma maturidade cristã, num relacionamento que está sendo reconstruído por Deus a partir do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, do Espírito Santo vir aplicar isso na vida do regenerado, né? Então foi isso que eu elaborei no texto lá que eu postei nas redes sociais, que essa necessidade da gente se debruçar aí e procurar saber quem é esse nosso Deus, né? Então, primeira área teológica. A segunda que foi afetada, a psicológica. Então, olha só, né? O homem, o ser humano, ele tem dificuldades enormes, uns mais, outros menos. Uns são mais perceptíveis, uns disfarçam bem, né? Que eu digo disfarça bem, mas de perto ninguém é normal, isso é fato. Nós oscilamos, né? Então tem hora que a gente endoida, tem hora que o psicológico ele se desestabiliza, se é que alguém um dia já teve se estabilizado na vida, né? Mas essas questões mentais, psicológicas, eu não estou falando de uma loucura, né? Loucura patológica no sentido de doido, vai para o manicômio, não é isso. Infelizmente, em alguns casos é isso mesmo, mas eu estou falando da grande maioria dessa questão psicológica, isso foi afetado. Então o homem, ele tem as suas demandas, suas limitações, seus problemas na psique, no entendimento aqui, no sentido emocional, né? Na questão do equilíbrio das emoções. Nós sabemos muito disso, né? Tem dia que a gente está mal, tem dia que, enfim, a gente percebe aí nesses últimos 2 séculos, né? Um século e meio para cá, quase 2, essa intensificação da depressão, dos transtornos, dos distúrbios mentais, né? Então foi o século que nós chamamos do século da doença da alma, né? No sentido da alma aqui, ó, psique, né? Psicológico. Então a gente entende que essa ruptura gerou também esse desequilíbrio, essa desarmonia nas emoções e no psique, tá, do ser humano. Terceira área aqui, ó, é a sociológica. Tá? Terceiro ponto que o pecado afeta é a área sociológica. Eu quero dizer com isso que a convivência dos seres humanos, que antes era harmoniosa, onde o homem olhava para a mulher e falava assim: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, quando o homem via a mulher, se via nela, né? A gente brinca, né? Mas é exatamente isso que a Bíblia ensina e que está escrito lá, que era o Adão macho e o Adão fêmea. É estranho, né? Mas quem já me ouviu falar, então já está amenizado esse impacto, né? Mas é exatamente isso que a Bíblia ensina, o Adão macho e Adão fêmea. Adão não era o nome do homem, passou a ser o nome do homem, ou o nome próprio, depois do capítulo 3, que é onde entra o pecado, né? Onde a Bíblia registra que o pecado, ele entra aí no capítulo 3. Então, o nome da mulher era Adão. Depois do pecado é que o homem vai chamar a mulher de Eva. Tudo isso está no capítulo 3. Mas lá no capítulo 5, que é um capítulo que retroage, né? Ele está lá depois do 3, lógico, né? 3, o 4 e o 5, mas ele fala daquilo que é anterior ao 3, ou seja, é um texto que está na frente, mas fala do que está atrás, né? Do que está anterior ao 3. E lá vai falar que Deus cria o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, os abençoa e os chama de Adão. Porque a palavra Adão é traduzida em várias versões aí diferentes, né? Pessoa, humanidade, ser humano, tá? Mas esse é o sentido da palavra Adam, né? Que é ser humano. Então Deus chamou o casal de ser humano, macho
ser humano fêmea. É isso, né? Adão macho e Adão fêmea. Quando eles pecam, acabou essa harmonia. Começa então a ter esses conflitos. Foi a mulher que o Senhor me deu, né? A transferência de responsabilidade, o homem no seu papel de proteger a mulher já falhou, e aí ele não quer assumir isso e diz que a mulher foi a culpada daquilo, e etc e tal. Então hoje a gente sabe muito bem das dificuldades dos relacionamentos, não é só homem e mulher não, né? Isso é mais intenso porque envolve, são naturezas, por assim dizer, com características distintas, então há mais conflito, né? Por exemplo, mulheres com mulheres, elas têm uma semelhança, né, de pensamento e etc e tal, que facilitam a convivência. E o homem com o homem, mas o homem com a mulher, a gente percebe como isso é difícil, os relacionamentos, né? O entendimento, são duas cabeças diferentes, dois mundos diferentes, enfim, como isso vem sendo agravado. Casamento é o que mais denuncia isso, né? Então, casamento para nós é aquilo que evidencia como foi afetado o relacionamento entre seres humanos. Isso eu estou falando numa questão mais íntima e mais nuclear, que a gente fala, é o núcleo, né? Mas quando a gente vai para uma convivência de uma comunidade onde mais pessoas são envolvidas, isso agrava mais ainda. Então, quando a gente, por exemplo, no casal e tem filhos, então são personalidades, são mais pessoas. Quando há os parentes de um e de outro, né? Isso porque assim, quando a família, quando se casa, não é dois, né? Vem os agregados, vem um pacote de cada um, né? E esses pacotes aí, então, são pecadores vindo, são pecadores, né? A convivência é conflituosa, é inevitável, ferro com ferro vai se afiando, como diz o provérbio e tal. E aí a gente vai para uma comunidade de fé, uma igreja, onde tem mais pessoas ainda, distintas, origens e tal, e isso ainda vai se mostrando mais dificultoso. E quando a gente fala de sociedade, de país, de mundo, como isso é evidente, como isso é fato. Não precisa muita prova não precisa prova nenhuma, na verdade. É só olhar, é só enxergar, é só ver, né? As guerras, por exemplo, que é o que a gente está presenciando agora, né? Nesse exato momento da aula, da Rússia contra a Ucrânia, né? E não só essa, mas enfim, países aí, e a nossa vida já dá conta de mostrar isso para nós claramente, sem estudo, sem pesquisa. A área sociológica foi afetada, o pecado é o que causou isso. A quarta área aqui, é a ecológica. O pecado, ele afeta a ecologia, ou seja, o sistema, o bioma, a criação, o mundo. Lá no capítulo 3 de Gênesis, tudo isso aqui a gente vê no capítulo 3 de Gênesis, tá? Lá no capítulo 3 de Gênesis, Deus diz para o homem, olha, você vai ter que suar muito, você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que tirar o sustento para você da terra com o suor do seu rosto. A terra vai produzir espinhos e cardos. Até então, o que nos parece é que a terra ela era tão fértil, tão frutífera, que não haveria a necessidade desse esforço que passou a ser necessário, porque a terra já não daria o seu fruto. Porque o pecado, ele afeta não só o ser humano, como eu disse, mas toda a criação, né? Toda a criação ela é afetada. E aí a ecologia, ou seja, todo o sistema, né, onde nós vivemos, ele também foi afetado. E até hoje a gente percebe que isso é só agravado, porque é pecado gerando pecado, né? Então é o ser humano pecador que vai agravando essa criação que já foi afetada pelo pecado, e o ser humano só vai prejudicando. Então, desmatamento, a poluição, né, animais extintos, enfim, vai tirando, né, a originalidade da criação de Deus. Às vezes as pessoas querem colocar a culpa em Deus, porque acontece isso, acontece aquilo, né? Então, tipo assim, como Deus permite lá que um monte de gente pobre, já é miserável, sofre, e numa chuva lá, numa enchente, alguma coisa assim, desmorona um monte de casa lá que estava no morro e morre todo mundo. Como esse Deus pode permitir isso? Só que a gente esquece, né? Que eles foram morar lá é porque existe injustiça social. O pobre não vai morar no morro porque gosta, é porque precisa morar e não tem condição, né? Então, olha só, é o pecado estrutural que a gente chama. É o pecado social que a gente chama,
né, que gera isso. Não é a chuva. Não é a chuva que Deus mandou. Aliás, que Deus não manda chuva, né? Que a chuva, ou melhor, a criação, ela foi estabelecida perfeitamente para manutenção. Então assim, e a enchente? Então choveu e a enchente, mas quem mandou construir um monte de concreto que não tem onde escoar água? Quem mandou criar, né, sistemas de esgoto onde lá tem um monte de lixo? Foi que gera tudo isso, né? A poluição, essa bagunça que está o nosso sistema, né? Camada de ozônio, e como eu falei, a questão do bioma sendo afetado, né? Quem está causando isso? É o ser humano. Então, a gente precisa entender que foi afetado também. É por isso que é pauta bíblica que os evangélicos, que os discípulos de Cristo deveriam também abordar a respeito do comportamento do discípulo de Cristo regenerado em relação à ecologia. A ecologia não é uma conversa de ativista lá da Amazônia, do Greenpeace e etc e tal. Não, mas isso aqui é preciso ser abordado pelos discípulos de Cristo, né? Então, enfim, vamos lá para o quinto e último ponto aqui a ser abordado como o ponto ou, né, o aspecto que foi afetado pelo pecado, que é o biológico. Então, só para a gente entender, o homem foi afetado na área teológica, psicológica, sociológica e ecológica, e também agora na biológica, ou seja, o homem passou a morrer. É simples assim, né? Nós lemos isso em Romanos, capítulo de número 5, né, verso 12, mas lá já em Gênesis 3 a gente também constata isso. Deus disse, o dia que vocês comerem dessa árvore, o dia que vocês decidirem viver por vocês mesmos e achar que eu não tenho o direito ou que eu não manjo da vida, e vocês vão tomar as decisões por vocês mesmos, porque foi isso que aconteceu, né? Tipo, o homem falou assim, não, aqui eu vivo do jeito que eu quero, Deus falou isso, mas não é isso não, eu vou viver do meu jeito, né? Eu estou aqui elaborando o pensamento, porque o diabo disse, não, isso é conversa de Deus. Deus disse que vocês comerem, vocês vão morrer, morre nada, morre não. Deus não quer que vocês sejam igual a eles. Aí o homem disse, é mesmo, né? Eu acho que se a gente comer, a gente vai dar conta e tal, aí come. O que acontece? Entra a morte. Agora, a princípio, parecia que o diabo estava certo, porque o homem comeu, quando comeu, olhou um para o outro, ninguém caiu duro. Estava tudo certo, estava vivo. Só que começou a entrar a morte espiritual e também a morte física. Porque quando a gente lê, é bem interessante isso, deixa eu pegar aqui certinho para depois vocês lerem aí, né? Eu acho muito interessante, deixa eu só confirmar aqui qual é o capítulo 5 mesmo, tá? Leiam todo o capítulo 5 de Gênesis, todo. O capítulo não é muito grande não, dá 32 versículos, né? Mas percebam que coisa interessante. No final de todo o versículo, ou melhor, de todo a declaração, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o verso de número, deixa eu ver, a partir, né, do verso número 4, é o 5 que mostra, mas vamos lá, desde o 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, gerou filhos e filhas. Então, observem, viveu 800 anos o rapaz, depois que gerou a Sete. Ou então Adão, ele viveu depois que gerou a Sete, que é o terceiro filho aqui, ele ainda viveu 800 e tantos anos, tá? 800 anos, né? Tá aqui redondo. E foram todos os dias de Adão, já está falando aqui quais foram, né? O total. Todos os dias de Adão viveu 930 anos. 930 anos. E morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos, primeiro filho, ou pelo menos o filho está destacado aqui, com 105 anos. Já pensou? 105 anos ainda gerando filho? E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E se a gente ler aqui de cada um, no final sempre vai estar, e morreu, e morreu. Viveu 800 anos, 900 anos, mas e morreu. Ou seja,
como a Bíblia dá ênfase aqui, que a morte agora entrou na realidade do ser humano. Ainda que ele vivesse 700, 800, mas morria. E o que é 700, 800 ou 963, se não me falha a memória, é o homem que mais viveu na Bíblia, que é o famoso Matusalém, né? Acho que foi isso mesmo, 963 anos. O que é 963 anos para quem tinha a eternidade como proposta da criação? Não é nada, né? Viver 1000 anos em relação à eternidade que foi proposto por Deus, se vivessem de fato obedecendo a Deus, não é nada. Mas a questão é, ele morreu. Então, o último efeito do pecado, né, é a morte. Além de prejudicar a vida do homem, ainda o levou à morte. É o que Paulo confirma lá no capítulo 6 de Romanos, verso 23, né? 6 e 23 de Romanos, né? O salário do pecado é a morte. O resultado, a recompensa do pecado é a morte física, a morte espiritual e a morte eterna por fim, que aqui é de fato o resultado mais devastador da morte, né? Ou do pecado, melhor dizendo, que é a morte eterna. Então, para a morte física, ainda há uma solução, porque ainda há, né, a vida pós-morte, que é a eternidade. Então, morreu fisicamente, nós mesmos salvos iremos morrer, a não ser que aconteça aquilo que eu espero que aconteça, que é o arrebatamento. Eu não quero morrer não, eu quero ir vivo da Silva, olho bem aberto assim, ó, vivinho da Silva, né? Então, mas via de regra, aí a maioria vai morrer mesmo, passar pela morte. Mas a morte física, ela tem aí a solução, que é a eternidade. A morte espiritual, que essa não comunhão com Deus, isso também tem, né, a solução, que é o novo nascimento, que é a regeneração, que é o aceitar Cristo como Senhor da sua vida. Então nós passamos da morte espiritual para a vida espiritual. Agora a morte eterna, aí não tem jeito, porque a rejeição do projeto de Deus de salvar o homem do seu estado de pecado, da sua condição de pecado, da sua natureza de pecado. Aí a morte eterna é o que de fato Deus estava dizendo para aquele casal, dizendo, se vocês comerem, vocês vão morrer, né? Então, morte física, morte espiritual também, mas principalmente a morte eterna. Isso é o que mais preocupa, ou deveria preocupar o ser humano, tá? Só para a gente entender aqui os efeitos do pecado, a gravidade do pecado e o que o pecado gerou na vida do ser humano, né? Para Agostinho de Hipona, talvez o maior teólogo de todos os tempos, né? Talvez o maior, ele disse o seguinte: 2 dos muitos aspectos do pecado chamam a atenção. Ele disse 2 dos muitos aspectos do pecado chamam a atenção. O pecado está associado à culpa, desordem moral em face de um Deus santo e justo. Então olha só que coisa interessante, né? Primeiro, o pecado está associado à culpa, a desordem moral em face de um Deus santo e justo. Essa culpa precisa ser perdoada e purificada para que a nossa relação com Deus seja restaurada. Então olha que coisa interessante, né? O que Agostinho ele fala aqui, esses 2 aspectos do pecado chamam muita atenção. Primeiro é a culpa. E por que nós temos culpa? Porque nós nos sentimos culpados. Porque nós pecamos contra um Deus, nós desobedecemos e, portanto, criamos uma desordem moral diante de um Deus que é santo e que é justo. Alguns falam assim, nossa, mas será que Deus não foi muito duro em condenar o homem à eternidade? Se o homem peca aqui, 100 anos, 200, 300, ou que seja 1000 anos, mas condená-lo à eternidade, isso não é desproporcional. Mas o ponto é que nós pecamos contra um Deus eterno. Nós pecamos contra um Deus absolutamente justo, bom e santo. Então não é a questão da proporção porque pecamos durante 100 anos ou 1000 anos. A questão é contra quem pecamos, né? É por isso que essa culpa, esse peso de culpa, ele é esmagador.
E essa culpa, ela precisa ser perdoada e precisa ser purificada, né, para que essa nossa relação com Deus ela seja restaurada. E a questão é, quem poderia, né, levar essa culpa? Nós não tínhamos condição de fazer isso. Então a culpa, é por isso que o pecado, ele gera culpa. Você pecou, vem aquela sensação de culpa, aquele peso de culpa. Agora tem uma notícia muito boa, né? Porque lá em 1 João, primeira carta de João 3:20, se não me falha a memória, capítulo 3, verso 20, depois confiram direitinho, tá? Mas eu acho que é isso mesmo. 1 João 3:20 vai dizer que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Então, mesmo em nós que fomos alcançados pelo Evangelho, que temos essa garantia de perdão dos pecados, mesmo assim, às vezes, a gente quer carregar uma culpa no nosso coração. Nós não devemos fazer isso, né? Porque a culpa já foi assumida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que nós precisamos fazer é nos responsabilizar pelos nossos erros, nos arrependermos, pedir graça a Deus para continuar a caminhada. A gente vai tentar concluir essa questão do pecado, porque a primeira coisa que o Agostinho ele aponta é a culpa, né? O pecado está associado à culpa. E a segunda que ele fala, o outro aspecto do pecado, é uma doença que somos incapazes de curar. Então, olha só, ele coloca como aspecto do pecado a culpa, né? Porque pecamos, criamos desordem, né, diante de um Deus santo e justo. E o outro aspecto do pecado é uma doença que somos incapazes de curar, né? Os atos pecaminosos individuais são como sintomas desse mal. É a doença propriamente dita, né? Então, não apenas os sintomas que precisam de cura. Então, não é o que a gente faz, né, que seriam os sintomas, mas é a própria doença, ou seja, quem eu me tornei, quem eu sou. Então, Agostinho fala, outro aspecto é justamente essa doença que é incurável. Como uma doença é incurável? Se ela é incurável, não tem condição de fazer nada, né? Não é o sintoma que precisa ser corrigido, não é o sintoma que... Não, é a própria doença, né? Que aqui no caso é uma metáfora do próprio pecado. Então é o pecador e a natureza pecaminosa, é isso que precisa de cura, né? Não é o que eu faço apenas. Porque inclusive depois que a gente aceita Jesus, tem um bocado de coisa que a gente continua fazendo aí, de pecado, né? Então não é o ato em si. É claro que os atos eles precisam ser corrigidos e tal, mas é muito mais profundo do que comportamento. Não é um comportamento, não é um ato, é uma natureza. E aí o Agostinho ele fala o seguinte: Cristo é o grande médico, né? Se ele está comparando a questão do pecado como uma doença, então Cristo é o grande médico e só ele pode curar a humanidade do pecado. Não vai dar tempo, mas eu vou passar aqui os versículos para depois lerem, tá? Vai lendo agora já na sequência, né? Depois de acabar a aula aqui, que não vai dar tempo, mas leiam esses versículos aqui, porque eles vão trazer, né? Eu até anotei aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 passagens bíblicas, né? Dentre tantas outras que tem, mas só para dar apoio, né? Para dar base a isso aqui que eu estou extraindo de Agostinho, tá? Então, os textos são, deixa eu só ver aqui, é Irmã Márcia, né? Irmã Márcia, como está novamente aí só no áudio, vai pegando as referências aí para ler, tá bom? Então, ó, Colossenses capítulo 2, a primeira referência, Colossenses capítulo 2, verso 12 ao 14, lendo esse texto, vai ter a noção do que a gente está falando aqui, né? A respeito do que Jesus fez, nos libertando do pecado, nos curando do pecado, ou do poder do pecado, né? É o poder do pecado, porque ainda a influência, infelizmente, a gente sofre, mas o poder do pecado, isso foi resolvido. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. 1 João, então primeira carta de João, capítulo 1, a partir do verso 5. Do verso 5 até o capítulo 2, verso 2. Tá? Então, João 1, verso 5 até o capítulo 2, verso 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12. Atos 4 e 12. E por fim, Evangelho de João, capítulo 3, verso 18. Todos esses textos, eles vão falar a respeito desse segundo aspecto aqui. Ou seja, que o pecado é uma doença, ela é incurável e que por Jesus, que só Jesus, ele pode nos curar dessa doença, pode nos salvar dessa perdição,
né, pode arrancar de nós aí esse poder destruidor do pecado. Tá bom, amados? Vou participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade